Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Thiago Medeiros, mais uma vez da equipe Tinta Nanquim, para trazer um pouco mais de informação sobre as provas do Enem. Hoje a gente vai falar sobre o tempo de prova e os comandos verbais. Vem com a gente! Bom, o objetivo geral desse vídeo é para falar de uma coisa que é muito importante, as engrenagens de prova. Os estudantes costumam se focar muito nos conteúdos, é uma coisa normal, até porque são as peças básicas para uma boa execução do exame. Mas é muito importante que nós estejamos conectados com o tempo de prova e a realidade do que as questões estão nos pedindo, conhecidas essas como os comandos verbais. Hoje nós vamos falar sobre uma melhor distribuição do tempo de prova e vamos tentar destrinchar um pouquinho dos comandos verbais mais solicitados na prova do Enem. Antes de você começar a apreciar esse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, deixe o seu joinha. O YouTube precisa dessas informações para enviar para você as notificações de novidades aqui do canal. Nós estamos crescendo a cada semana que passa e nós gostamos muito da sua audiência e contamos principalmente com a sua audiência para continuar fazendo esse canal crescer e distribuir informações sobre estudo com produtividade. Vamos lá, no primeiro dia nós temos 4 horas e 30 minutos, com a nova formatação do Enem para 2018, porque nós temos a redação. No segundo dia nós temos apenas 4 horas para as questões, porque nós não temos a redação. No primeiro dia você tem 270 minutos para responder 90 questões mais a redação. Se você for pensar que o tempo da redação é um tempo adicional, você vai ter 240 minutos para resolver 90 questões. Se você for dividir 240 por 90, você verá que você tem entre 2 e 3 minutos para dedicar a cada questão. É importante você pensar nisso, tá? Para que você consiga destinar tempo para o que lhe é necessário. Estudos mostram que nós só conseguimos manter 5 minutos de foco em uma questão de prova. Então, se você não consegue resolver a questão dentro de 5 minutos, pula. Leva para frente. Quando você terminar de responder as outras questões do caderno, você volta e tenta uma nova resolução. Em último caso, chute. Que jeito? Bom, sabendo que você tem 240 minutos para 90 questões, sabendo que você tem entre 2 e 3 minutos para cada questão, é hora de nós pensarmos na prova da redação. A prova da redação já foi comentada no texto que vai aparecer no cartão aqui em cima, ou em algum lugar dessa tela, quando nós estamos falando sobre como são corrigidas as provas do Enem. Dá uma passada lá, isso vai ajudar bastante você a entender as engrenagens da prova da redação. Vale salientar que no primeiro dia de provas você só tem um acréscimo de 30 minutos. Convenhamos, 30 minutos não é tempo necessário para você ter a segurança de produção textual. Você produzir um texto padrão Enem, onde o seu objetivo é tirar nota 1000 na redação, em 30 minutos é muito pouco. Você vai ter aí mais ou menos cerca de 2 minutos para cada linha do texto. É muito pouco tempo. Então, vale salientar que no primeiro dia de provas, você não pode trabalhar com essa média de 240 minutos dividido entre 90 questões. Você tem que reduzir ainda mais o seu tempo em cada questão para que lhe sobre uma maior quantidade de minutos para a prova da redação. Nós aqui da equipe do Tinta Nanquim consideramos que, com uma redação muito bem treinada, com a produção de texto afiada, você precisará de cerca de 45 minutos para produzir um texto nota 1000. Isso estamos pensando na ideia de que você está muito bem na produção textual. Sugerimos que você treine a redação considerando se vai colocar ou não o título na sua prova e sugerimos que você treine a redação cronometrando quanto tempo que você passa para produzir um texto do 0 ao 100%. Passada a questão do número de questões e das provas, é hora da gente trabalhar os comandos verbais. A boa compreensão dos comandos verbais vai potencializar a sua chance de acerto nas provas do Enem. Muitas pessoas cometem erros pela falta de interpretação de texto. Eu sei que você ouviu isso do seu professor desde criança. Bosta, eu não aguento mais falar da tal da interpretação de texto. Porque é verdade. Vamos lá. Os comandos verbais são os verbos que vão dar a total ação da prova.
Nós temos aqui no link da descrição abaixo o nosso e-book do Enem com noções de coach e produtividade. E nós também temos uma tabela descrevendo os comandos verbais mais utilizados. Mas dentre esses mais utilizados, 2 chamam bastante atenção. São os comandos verbais de explicar e justificar. Esses costumam confundir muito a cabeça do candidato. Mas olha só, dia de sorte, a gente está aqui para isso. Se você já foi um garoto que aprontou na infância, chutou a bola na vidraça do vizinho, pisou no pé do coleguinha, coisas do gênero, você deve saber que existe um ditado na cultura brasileira muito comum. Tiago, explica, mas não justifica. Eu ouvi bastante isso quando eu esquecia de fazer atividades escolares, quando os meus trabalhos escolares não saíam com o nível de qualidade do Tintanaquim, por exemplo. Então muitos de vocês já devem ter se batido com essa questão. Explica, mas não justifica. Exatamente, porque explicar e justificar são instâncias verbais um tanto que distintas. Eu entendo que no nosso dia a dia a gente dá um pelo outro sem pensar muito, mas em nível de prova do Enem, eles pedem soluções diferentes. Então, meus amigos, vamos pensar da seguinte forma. Explicar. Explicar é tornar clara, tornar inteligível, tornar visível uma ideia. Vamos explicar, por exemplo, por que o sorvete não congela. E aí nós vamos partir para a presença de substâncias químicas dentro da receita do sorvete que permitem o seu não congelamento na temperatura do congelador da nossa casa. Assim a gente está explicando. Agora, vamos pensar na ideia de justificar. Justificar é apresentar justificativas, é demonstrar o porquê de uma maneira proporcional à ideia em questão. Voltando ao exemplo do sorvete, quando nós vamos justificar o não congelamento do sorvete no seu congelador, a gente vai parar para pensar na presença da substância, no seu princípio ativo e por que ele faz isso. Não pura e simplesmente relatar a presença da substância na receita do sorvete. Por exemplo, vamos pensar em explicar. Ao explicar, nós vamos dizer: o sorvete tem uma substância que não permite o seu congelamento. Essa substância não está presente na maioria dos outros compostos do nosso congelador. Por isso que os demais elementos do nosso congelador congelam e o sorvete não. Agora nós vamos justificar. Bom, a presença da substância tal na receita do sorvete, em proporção ao universo global da quantidade do sorvete, permite o seu não congelamento. Você consegue perceber que são instâncias verbais um pouco diferentes? O explicar não carece de uma proporcionalidade entre a ideia e a sua tese. Já o justificar carece de uma proporcionalidade entre as duas instâncias, entre a ideia e a sua tese. Por isso que sua mãe falava lá quando você era pequeno: explica, mas não justifica. A depender da sua história de vida, sua mãe deve falar até hoje. A minha às vezes fala até. Beijo, mãe. Bom, trabalhado esses termos, a gente conseguiu ver aqui no vídeo hoje que você vai ter, no primeiro dia, 240 minutos e 90 questões, mais a prova da redação. O que vai lhe pedir é um desconto a mais nesses 240 minutos, para que você tenha cerca de 45 minutos para a produção do seu texto. E no segundo dia, sim, nós podemos trabalhar com a média de 240 minutos para 90 questões, o que vai lhe dar ali entre 2 e 3 minutos para cada questão de prova. Hoje a gente também falou dos comandos verbais, são vários. No nosso e-book nós temos uma lista descritiva de cada um deles e demos ênfase aqui nesse vídeo à ideia de explicar e justificar. Bom, esse é o nosso vídeo de hoje. A equipe do Tintanaquim acredita no seu sucesso. Antes de ir embora, deixe seu like, deixe seu joinha, explique para o YouTube que você ama esse trabalho. A equipe do Tintanaquim acredita em você. Tintanaquim, estude com produtividade. Tchau, tchau!